começando já a primeira chamada, já começou sim, a gente. Você não prestou atenção, mas eu acabei de falar. Temos 7 conselheiros, 2 indicados no governo e 5 sociedade civil que já estão presentes. E a gente vai guardar os 5 minutos regimentais para a segunda chamada. Mas eu vou pegar a gravação. Mas não está gravando. Ah, eu gravei o primeiro, mas o ventilador não. Da próxima vez não existe a possibilidade de desligar o ventilador do ficha. Não, eu nem como regular ele. Ele é o Paulo. Paulo não? Paulo. Agora coloca só o meu nome, que aí depois a gente coloca certinho o nome completo. Eu te passo. Tá calor, né? O café para melhorar. Sobre o projeto, eu vou posteriormente dispensar a leitura, só vou ler o que foi adicionado no notificado.
Isso, temos 9 conselheiros, 6 do Estado Civil, 3 do governo. Bom. E mais 9 suplentes. Porque tivemos exatamente 12 inscrições para as eleições. Né? E é dever nosso, dever nosso ser lá. Eu estou falando assim, os titulares, todos os titulares são os que apareceram na eleição. O único suplente que apareceu foi o Gustavo. No dia da eleição, foi o único suplente que apareceu, né? Foi o suplente. Todos os outros eleitos estavam presentes. Vamos fazer uma eleição. Isso me deixa. Porque a gente ainda não está entendendo e tal, né? Só que Aí você falar é resultado. Quando eu digo não é digital, não sabe nada. Tá, eu não entendi nada. Por mim, pode registrar o que eu falar, tá falado. Não joga para trás. Todo mundo tem que experimentar. Minha palavra não volta para trás, não. Eu ia comentar sobre o conselheiro nosso. Que a ideia é essa. Talvez sair, né? Então por isso que já está tomando as faltas. Para o quê? Fazer o. Como que fala? Esqueci. O pedir para que ele saia. Não, eu não tenho problema nenhum com isso. Também não. Se tiver as 3 faltas, eu vou. E eu acredito que essa seria Eu vou, sim, se tiver as 3 faltas consecutivas. É, Eu vou oficiar a Casa dos Conselheiros informando que o conselheiro que teve 3 faltas consecutivas, independente de quais sejam faltas justificadas, vou notificar que ele perdeu o mandato dele como manda a legislação. E vou convocar o suplente. Bom, deixa gravando, pausa ou volta? pode deixar gravando. Justificação seria o quê? Essas são justificativas legais. Você, por motivo de doença. E a gente leva também o consenso. Porque, por exemplo, legalmente, você levar sua amigo médico não é justificativa legal. Mas a gente não é um bando de doido. Né? Não tem bom senso. E vem olhando. Porque eu acho que a gente tem a vida toda muito corrida. Pô, a gente faz reunião no meio da semana. Quando nós somos do governo é mais fácil porque o governo nos dispensa para ir para as reuniões. Quem interessa o governo? Não é fácil. Mas, por exemplo, para alguém que trabalha CLT é muito mais complexo. Quem trabalha CLT é muito mais complexo. O povo da tarde tem que parar. Então, pô, você manda mensagem, ela não vai conseguir ir por conta de tal, está justificado. Não é o caso Do nosso colega conselheiro. Gente, o quarto nosso vai conselheiro. É um caso assim, muita parte, que ele não tem responsabilidade nisso. O pessoal é muito bravo. Mas assim, ninguém que faltou anteriormente me justificou. Bom, não existe, eu não tenho registrado justificativa de falta de ninguém. E quem faltou hoje? Novamente não me justificou. E tem 48 horas para justificar, 48 horas legais, assim que funciona. É simples, cara. Mas é suplente também. Ele é? Não, o Abner é suplente de indicação do governo. Assim, o que acontece? A coordenação de juventude tem que indicar dois conselheiros, o titular e o suplente. Só que a coordenação de juventude tem um funcionário, um servidor, que é o Abner. Só tem ele. E aí o Abner, ele, como coordenador de juventude, ele decidiu não ser titular para manter. É muito fácil ele ser titular e coordenador de juventude. Como a gente fiscaliza o trabalho dele? Aquele conveniente lá que aconteceu lá, aquele dia no prédio lá, passei batido. Nem fiz a reclamação. O pessoal Mas quase 2 horas. a gente está No final a gente não acabou indo lá lá no comércio interno, tem uma funcionária pendente, porque as outras estão de férias. Independente do motivo, se está certo ou errado,
justamente o projeto É, vai abranger isso. porque a pessoa jovem, ela tem uma dinâmica, uma praça, um show, bateria vai tocar aí, na reunião hoje. O Ricardo era músico. Ele é baterista. Aí, ó, da hora. E ele vê essa, né, eu já sou segunda idade, quase terceira idade, mas eu sei que tem que ser uma reunião, tem que ter painel, display, quadro interativo, tem que ter chatbot, tem um monte de coisa conectada. Daí é legal. A juventude no Uruguai é um pouco caissara e mais sossegada em nossa tecnologia, mas a juventude que quer construir as coisas, quer trazer emprego, quer trazer a nova tecnologia, ela já vai virar, ela trabalha na internet. Eu tenho duas estagiárias, elas são cristãs. Aqui eu não consegui nem local para poder contratar estagiárias, porque eu moro no Uruguai. Entendeu? Tenho duas estagiárias que são as duas meninas são. Ó, acabei de candidatar lá no DP. Falta essa dinâmica. Empresa aí, se quiser. Não, falta essa dinâmica, entendeu? É. Vocês, conselho de juventude, vão ter que incluir essa dinâmica Sim. dentro da cidade. Na verdade, hoje é a nossa segunda. Bom, pessoal, 12h15, agora é fundamental. Havendo quadro fundamental, declaro aberta a nossa segunda sessão ordinária do CNJ. Registro em ata a ausência do conselheiro Pedro Henrique, por gentileza. Bom, pessoal, boa tarde, oficialmente. Sejam todos bem-vindos à segunda reunião ordinária do CNJ. Hoje eu estou muito feliz que hoje temos 8 conselheiros, não falta 8. Temos 8 conselheiros, falta só um conselheiro. Então, estamos melhor, eu acho que na última sessão a gente tinha 6 pessoas só, né? Estamos melhorando. Então, fico muito feliz. A gente tem hoje na nossa pauta, são poucos assuntos, não estamos muitos assuntos, tá? São 4 itens, são 4 itens da pauta. Um dos itens, a gente está voltando da reunião passada, o Marcos precisou rever, né, a proposta dele. Então vamos para a leitura dos itens da pauta, e aí a gente segue com as discussões.
pertencem à Casa dos Conselhos. Foi aberta a votação para que a Casa dos Conselhos seja oficial no período de votações que o conselheiro provavelmente entende serem necessárias, contando com os votos favoráveis de Ricardo Amaro da Pedro de Jesus, Marcos Vinícius da Arquidiocese Dona e Derek Miranda de Santana. Aprovado por maioria, seguiu-se para o próximo item da pauta. O senhor Marcos Vinícius da Arquidiocese Dona explica sua proposta para o conselho, que visa inserir o servidão nas escolas para atender as necessidades e demandas dos alunos, a partir de 15 anos, fazendo pesquisa de campo e rodas de conversa. O projeto foi aprovado por unanimidade. Depois, o senhor Marcos Vinícius da Arquidiocese Dona explica o seguinte da pauta do conselho. O objetivo é firmar a parceria entre o CNJ e o CNDCA na campanha de prevenção da gravidez na adolescência e passa a seguir para a primeira secretária do CNDCA, a senhora Eduarda Cardoso. Explicando sobre esse projeto, buscando firmar este compromisso com o CNJ. E o senhor Fernando Martinelli concorda que deve também se dar apoio a este projeto. Colocando-se à disposição para auxiliar no projeto, a senhora Maria Conceição da Silva salientou que não deveríamos pensar no projeto apenas para a prevenção da gravidez na adolescência, mas também assistir aos adolescentes que já estão grávidas. Em votação, todos os conselheiros presentes aprovaram a parceria com o CNDCA para a execução da pauta do projeto. A seguir, o senhor Marcos Vinícius da Arquidiocese Dona explica o seu próximo projeto, sendo que receio do assunto para o com o objetivo de criar uma nova rede social para o Conselho. E o senhor Ricardo Amaro da Pedro de Jesus coloca uma convocatória para nos engajarmos com o perfil do @Locador Jovem, mantido pela coordenação da juventude, pois seria muito mais eficaz a comunicação. E a senhora Maria Conceição da Silva concorda com a proposta do senhor Ricardo Amaro da Pedro de Jesus. Pois isso nos dá mais liberdade de tempo para focarmos nos projetos e não correr o risco de ficar sem pessoas para as publicações ou o conselho acabar disponibilizando muito tempo nas redes sociais, atrapalhando o bom andamento dos trabalhos e prejudicando a visão do conselho para o público, pois se não apenas estamos no bolso, cadê os outros conselheiros? Encerrada a discussão, a proposta foi aprovada pela o voto do senhor Marcos Vinícius da Arquidiocese na contrária. Tendo o senhor presidente responsável por oficiar a coordenação da juventude para a disponibilização do espaço no perfil oficial. Indo para o último item da pauta, a senhora Maria Conceição da Silva explica para o conselho sobre o projeto que visa criar um programa que conta com palestras, rodas de conversas com especialistas sobre a saúde da mulher jovem, educação sexual, conversas sobre abusos e agressões sexuais. Os conselheiros entraram em discussão, dizendo que o projeto deveria seguir, mas de forma ampliada, levando
que está acontecendo, gente? Diga. Só um detalhe. Eu não consegui entender fica sobre o mão, a voz era muito baixa. Mas eu não consegui entender muito bem. Eu não sei se é cada dia Como vocês estão falando dos conselheiros? Não, nós somos nós. Eu acho que é o nome todo. Você tem o nome deles? Coloca o nome no grupo, porque quando a gente faz a ata, aí a gente já envia no grupo. Eu acho que fica mais fácil do que ver. Se a gente tiver 50 linhas, 50 páginas, a gente vai morrer. Vamos para o próximo cuidado da palavra, por favor. Criação de comissão temática para a elaboração da nova lei do CNJ. Que isso, cara? Um calor. Pessoal, é o seguinte, coloquei como item da palavra a criação de uma comissão temática para reformular a legislação, a lei municipal que institui o CNJ. A nossa lei municipal do CNJ ela é de 2010. A nossa lei, inclusive, foi no governo Paulinho, né, que foi introduzido o CNJ. Só que é uma legislação que está muito antiga, ela não condiz com a legislação atual sobre os conselhos, não nos dá mais respaldo jurídico necessário e, por conta disso, a gente precisa reformular. Para que a gente não fique toda a sessão discutindo a legislação, então a gente cria, eu proponho a criação de uma comissão temática, uma comissão especial, para tratar especificamente da legislação. A gente constrói essa comissão de legislação, vota, aprova, bonitinho, traz para a sessão só para aprovação. A legislação já trabalhada, já com parecer jurídico, tudo bonitinho. Porque senão a gente vai passar todas as nossas reuniões discutindo horas e mais horas e não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente trabalha com as comissões temáticas. Não sei se todo mundo conhece como funcionam as comissões temáticas. As comissões temáticas são compostas por 3 conselheiros, tá? São 3 conselheiros. Temos 9, né, no CNJ, então é composta por 3 conselheiros. A gente coloca em votação a criação da comissão e aí a gente coloca à disposição, né, para ver quem que quer se candidatar para a comissão. A gente vota para ver quem que serão os conselheiros que farão parte dessa comissão. Tá? Essa comissão vai ter reuniões específicas da própria comissão. A própria comissão tem que se organizar e fazer essas reuniões para a construção do projeto. Tá? Então não tem sessão aberta, não tem convocação nem nada dentro da própria comissão. Tá? Alguém tem alguma dúvida de como funciona a comissão temática? Não? O que faz? O que eu acabei de falar, faz o estudo. A comissão temática vai fazer o estudo sobre a legislação, tem que pegar a legislação nos fundos da instituição de conselho, né, e desenvolver uma legislação nova para o CNJ. Nossa legislação de 2010 é muito antiga, está desatualizada. Aí a comissão temática vai fazer esse estudo, vai escrever essa nova legislação, vai aprovar dentro da comissão, traz para o plenário do CNJ, e o plenário do CNJ aprova ou não essa legislação nova. Estando aprovado, aí eu oficio o gabinete da prefeita, porque aí ela tem que enviar para a Câmara dos Vereadores aprovar, né, essa nova legislação. Não fica só dentro do governo, porque como é uma legislação, é um projeto de lei, então o governo manda para a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores vota esse projeto, aprova ou não. É bem assim. E aí, tendo isso, aí vai ter as modificações, provavelmente que o governo vai sugerir, que a Câmara Municipal também vai sugerir e tudo mais. E aí a gente vai, depois disso, adequar o nosso regimento interno à nova legislação. Porque o regimento que foi proposto foi baseado na legislação antiga, de 2010, que está desatualizada. Não só a nossa, do CNDC também. Tudo de 2010, a maioria dos conselhos. Mas aí cada conselho. Aí no nosso conselho eu passei 1 minuto de tempo só para explicar. Tá? Bom, o tema continua em discussão. Alguém tem alguma coisa para falar sobre
vai lá no federal, no estadual, vê o que eles estão montando de legislação e traz isso para cá. Porque a menina lá, a advogada, ela que vai escrever o texto, que vai ajudar na revisão. E essa parte de escrever mesmo, eu acho totalmente necessário, porque vocês são juventude. Vocês têm que olhar o que está tendo no cenário nacional, no estadual e fazer uma coisa legal para nós. E aí, então, bem certinho, assim, tudo que o pessoal está fazendo para a juventude em termos nacional. Uma coisa que eu posso até sugerir, que o pessoal está fazendo, é que a juventude ela é o braço da administração, né? Então, vocês têm que ver quais são os planos que o município tem agora para esses 2, 3 meses, e aí a gente já mais ou menos vê o que vocês vão fazer para que a juventude participe, porque, né, prioridade é que os jovens tenham acesso. Perfeito, muito obrigado. Mais alguém tem algo a acrescentar? Então, quem se dispõe a participar dessa comissão? Eu, o Alvo. Vamos fechando essa aqui. E temos Ricardo. Pô, eu falo alto, quem fala com baixo é o Thaís, não é? Vamos mexer nas coisas. Fala isso, para de perseguição com você. Vamos lá. Levanta a mão, Ricardo. Marcos, Laís e eu. Bom, gente, vamos fazer uma forma bem dinâmica. São 3 conselheiros, uma comissão especial, e a gente vai ter muitas outras comissões especiais. Então, temos à disposição Ricardo, Marcos, Laís e eu. Vou passar de conselheiro para conselheiro, e aí os conselheiros falam as suas indicações dessas pessoas que se expuseram. Então, 3 nomes. Pode começar por você? Vou começar por você. Vocês entenderam? São 4 nomes. Se a gente falar 3, fica 4. É bem simples. Começa com você, Laís. Temos você, Marcos, Ricardo e eu, que a gente se dispôs. São 4, eu escolhi 3. E aí você diz os 3 nomes que você indica e a gente vai passando assim por todos os conselheiros para que a gente, o próprio resposta. Você, Marcos, Ricardo e eu. São os 4. Você tem que escolher 3 nomes. Esses 4. Fala alto, por favor, para registrar. Eu, Laís Vasconcelos, escolho o senhor Felipe, o senhor Ricardo Jesus. Obrigado. Junto com a Laís, escolho a Laís, o Fernando, o presidente, e o vice-presidente, o Ah, Marcos, nossa senhora. Obrigado, presidente. Eu esqueci Se do Marcos. tivesse outro, eu colocaria. Eu, Marcos, escolho o senhor vice-presidente Ricardo, a mim, Marcos, e ao senhor presidente Fernando. Por favor, Marcos. Laís, Marcos, Eu e Ricardo. Ricardo. Você. Ela e você. Não tem definidade, então eu escolhendo aleatório, tá? Não, sim. Ricardo. Escolho a primeira secretária Laís, o presidente Fernando e o diretor da Laís. Você tem conselheiro. A Laís, o Ricardo e você. Aqui. Bom, então ficou definido Ricardo, Laís e eu, Fernando, para a comissão especial da nova legislação do Conselho Municipal da Juventude. Posso sugerir a comissão de fiscalização também? É importante, porque a gente vai começar a mandar para vocês Comissão de fiscalização? coisas que estão sendo travadas na cidade, que vocês podem dar. Vamos fazer assim, Márcia. Me passa as sugestões
discussão que eu coloco para a próxima pauta. Porque hoje na nossa hoje na nossa pauta, até eu peguei algumas dicas com a Luciana, porque como somos um conselho muito novo e não tinha atividade, então a gente está aprendendo a lidar. Então a gente não deixou na pauta espaço para outros temas. Ah, tá. Mas você colocou outros assuntos? Não coloquei. Tá? Mas ele passa, eu coloco já para a próxima sessão. Tá? Então ficou definido dessa forma. Vamos seguir então para o próximo item. E tem 3 projetos de juventude em movimento. Que é o projeto do Marcos, né? Sim. Então, gostaria de utilizar até o telefone do nosso secretário só para dar continuidade. Vou dispensar a leitura do nosso projeto, que foi votado e aprovado na última sessão. A única coisa que eu gostaria de ler é o que foi modificado. O que eu adicionei nesse projeto foi o nosso fundamento legal, que nós trabalhamos com a Lei Municipal 2392 de 2010 e a Lei 2852 de 2013, que é o Estatuto da Juventude, onde que assegura o direito à participação social da juventude na formação, implementação e avaliação das políticas públicas. Aí lá onde nós tínhamos discutido sobre as ações previstas, o vice-presidente e o presidente haviam falado para nós inserirmos a ETEC. Então agora o projeto ele ficou direcionado. Então, em ações previstas, a nossa juventude na escola, iremos prioridade de atuação nas redes de ensino médio, incluindo a ETEC do município. 2. Realização de rodas de conversa escutativa com estudantes do ensino médio e a ETEC. Já para o ensino fundamental, como o nosso querido secretário da Juventude havia falado. Somente uma correção. Essas ações não são projetos, são atividades que o coletivo vai fazer. É um plano de trabalho. Porque o projeto em si, ele tem um responsável técnico, ele tem, um pouco diferente do que vocês estão propondo. Então, é um plano de atividades. Esse plano de atividades é aprovado no plano. Inclusive, ele está usando um projeto, Marcos, mas o nome que ele colocou foi Plano de Ação Oficial. Isso, porque o projeto ele tem que É só uma questão de terminologia. informações, né? Isso. Continua. Não consigo. E, desculpa, mais uma questão. Cada ação tem que ter um dia que você fez, né? As práticas, você não depois disso. Porque senão fica uma coisa assim, né? Então, cronograma. Posso prosseguir? Ele tem um cronograma. Eu vou terminar a leitura aqui das ações previstas, indicar a doutora Márcia, depois eu passo o meu projeto para você dar ali, tá? Isso, plano. Isso. Aí só para você se inteirar, porque na última reunião a senhora não pode comparecer. Mas ok, continuando, para o ensino fundo 2, como o nosso secretário havia falado, eles estão chegando na juventude, estão sendo dos 14 aos 15 anos. Então, no fundo 2, será realizada uma breve apresentação institucional explicando o funcionamento do CNJ, suas atribuições e o espaço para o esclarecimento de dúvidas. Então foi isso que eu fiz a mudança no nosso plano de ação. E agora eu tenho para apresentar o cronograma que eu também enviei no grupo dos conselheiros. Tá? É um cronograma que ele ficou um pouco longo de ser discutido, mas eu vou dar um breve resumo, tá, presidente? Então, na fase 1, nós temos a organização interna. Essa organização, pelo cronograma, é sugerido que seja feita uma organização de 2 semanas, onde vai ter a reunião da comissão temática com seus responsáveis, definições das escolas prioritárias, elaboração dos ofícios de solicitação às escolas e criação do formulário da escuta. Na semana 2, seria feito o envio oficial dos ofícios, agendamento das visitas e preparação dos materiais que serão distribuídos. Aí nós temos aqui, seguindo a fase 2, que seria o ensino médio e a ETEC. Esse cronograma, ele tem um tempo médio de visita de 1 mês, ele dá 1 mês, seriam 4 semanas fazendo essas visitas nas escolas. Tá? A fase 3 desse cronograma seria o ensino fundamental 2, teria aproximadamente 1 mês junto com os resultados. Seria de 1 a 2 semanas, visitar as escolas e fazer justamente isso, a apresentação do CNJ. E na fase 4, que é o relatório final, nós temos a organização e análise dos dados, reunião da comissão temática, elaboração do relatório final
A comissão temática ela ficará responsabilizada pela organização das visitas, sistematização dos dados e elaboração do relatório, coordenação de comunicação para divulgação, registros institucionais e publicidade dos resultados, e a presidência para assinatura de ofícios e interlocução de secretarias. Esse nosso projeto tem um total de 10 semanas de trabalho. Ok? Projeto está em votação, no sul, discussão. Vamos lá. Sim. A gente tem que ter, eu falei isso semana passada, falei no grupo, vou reforçar mais uma vez. O nosso papel é deliberativo, consultivo e fiscalizador. Um dos nossos problemas da nossa legislação atual está dizendo que ela diz que somos normativos, a gente não cria norma de nada. Não temos isso. Nenhum conselho tem, a gente não cria norma. Então, eu gosto do seu projeto, do seu plano, mas a gente tem que entender que não é porque ele existe que a gente vai conseguir implementá-lo. Porque, por exemplo, a gente já tem um problema no Fundo 2 que não é responsabilidade do CNJ. Falamos do Fundo 2. A gente tinha essa dúvida, o Abner trouxe a informação de que Fundo 2, 14 anos, não é responsabilidade do CNJ. Então, é legal para fazer essa passagem dos 14 para os 15, que aí se torna juventude e tal. E aí, como já tinha falado na semana passada, a gente tem que fazer o trabalho aí com o CNPCA, né? E com a Secretaria de Educação, está aqui, porque eu não posso chegar, sou servidor, da área de tecnologia. Se eu falar, olha, eu tenho que ver a internet de uma escola, eu tenho que ligar para a secretaria vai aprovar para que eu entre. Se a diretora não me deixa entrar, sendo servidor. Então, isso, a gente aprovar aqui o projeto e a gente tem que ter ciência de que isso não significa que ele vai ser implementado, porque a Secretaria de Educação pode, por questões de segurança, talvez, enfim, qualquer motivo que seja, dizer, não, vocês não vão entrar na escola, ou porque não é responsabilidade legal do CNJ. Tá? Então, a gente tem que ter ciência disso. E muitas outras ações também não será responsabilidade nossa, será responsabilidade da coordenação da juventude. Então, o que a gente fará nesses momentos é oficiar a coordenação da juventude, solicitando que faça as ações que estamos sugerindo, e aí, provavelmente, o nosso coordenador de juventude vai nos convidar para participar junto disso. Mas, entendemos que todo governo ele tem um plano de ação, um cronograma, e não podemos desenvolver ações que interferem diretamente em outra secretaria, que vai de contra com o cronograma dessa secretaria. Então, infelizmente, não dá para romantizar a nossa ação. Então, eu não posso impor para o Abner, olha, você tem que fazer uma ação assim, dia tal, mas ele tem um cronograma que tem que ser cumprido, eu não posso. Né? Então, o nosso plano de ação, ele é muito importante, mas a gente tem que ter ciência de que as secretarias que vão desenvolver o que são os projetos, a gente indica e a gente trabalha junto. Tá? Patrícia, por gentileza. Boa tarde, eu sou representante da Secretaria de Educação, meu nome é Patrícia. Vamos lá, super pertinente sobre as suas ações. Inclusive, eu sou do setor de projetos da Secretaria de Educação. Não sou só eu, tenho meus dois colegas, a Cris e a Mayra. E assim, para tudo nós temos que ter um planejamento. Como o nosso colega falou, a Secretaria da Educação é cheia de coisas. Nós temos muitas coisas. E por questões legais, realmente, o Fundo 2 não é da responsabilidade. Mas não significa que isso em algum momento possa acontecer. Só que eu já adianto para vocês que nesse momento, agora está meio impossível. Porque nós temos outras ações, outros projetos, nós estamos alinhando os intersetoriais, e daí a venda, saúde, assistência social, defesa civil, gente, é tanta coisa que parece assim que o município
nunca aconteceu, né? No entanto, os conselhos que estão se formando agora. Então, está todo mundo, você vê, legislações muito antigas, tem que atualizar. Então, nós estamos mesmo iniciando. Assim como a Márcia, eu faço parte, acho que de mais 9 10, né? Mais conselhos. Então, eu entendo plenamente o que vocês estão falando aqui. Nós estamos participando de outros. Mas o caminho é esse. Continue assim. E aí, sobre o fundo de 2, em algum momento, até o segundo semestre, nós podemos sim fazer lá 2 escolas, 3, pegar uma escola com o nome que seja, mas os longos anos, justamente, eles vão estar saindo para o ensino médio. Alguém tem mais alguma coisa para pontuar? Não? Só minha pontuação sobre aquilo mesmo que a gente já tinha discutido na última reunião, que a nossa querida representante da educação enfatizou justamente isso, que o ensino fundo de 2 eu entendo totalmente, não sou contra nada, é só uma sugestão mesmo, porque eles estão saindo, principalmente no ano está saindo. Eu não sabia, para a minha idade eles já tinham 15 anos, mas o secretário ele falou: não, eles têm 14, eles estão ainda saindo. Tudo bem, eu trouxe então, focando mesmo no que até o presidente havia mencionado na última reunião, de levar a ETEC, né? Então, foi corrigido esse texto. Só para o presidente. Perfeito. Mas só para concluir a gente ir para a votação, o que a gente consegue com mais facilidade, né, imagino eu, que é, por isso eu sugeri a ETEC, o ensino médio, aí sim, né, que aí eles começam a partir dos 15 anos do primeiro ano, aí sim é o que o CNJ assiste. E aí reforçando por que a ETEC? A ETEC, a gente sabe que tem uma entrada mais fácil, principalmente para projetos sociais, né, que as demais escolas do Estado. Algumas têm um pouco mais de resistência, outras têm menos, e aí precisa fazer uma articulação maior. A ETEC é muito mais fácil para a gente usar como piloto, sem falar que a ETEC, o Caio aluno do ETEC, foi aluno do ETEC, ele pode falar, que eles são muito mais politizados. Né? Sim, nós temos 4 alunos. 5 Mas eu digo o Caio do médio. Ela é médio? Então, os alunos da ETEC, eles são, historicamente, desde sempre, muito mais politizados. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente pilotar esse projeto de roda de conversa e tal na ETEC. Então, eu gosto mais do projeto que estava antes, por conta disso, porque fica mais fácil de pilotar e ver se funciona o engajamento. Pessoal, não precisamos entrar, tá bom? Eu já conheci vocês, precisar, não liga, mas não precisa. Isso é bom disso, é suplente. É isso, meu presidente. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Não? Então, se a gente votar a favor, isso vai ser. Aí a gente vai começar a colocar em prática. Ou a gente vota contra para mudar isso, ou. Se votar contra, ele não poderia apresentar, ele não poderia apresentar. Mas eu tenho uma possibilidade. É bem simples. Bom, quem é a favor? Tem que votar contra, a favor, e vocês começam na ETEC, no ensino médio. Exatamente, porque semana passada a gente já estava. Eu quero votar. Só para contextualizar, semana passada ele apresentou esse mesmo plano de ação. O que a gente votou? A gente votou para que ele alterasse o plano de ação, levando em consideração alguns pontos, como a gente vai pilotar, quais pontos que a gente. Então, ele já trouxe, inclusive, com as alterações que nós estamos aqui. E eu trouxe o cronograma que eu não pude falar lindamente por conta exatamente do tempo. Mas está lá, eu vou mandar no grupo. Então, assim, é um projeto que já foi debatido, e por isso a gente está fazendo até um debate um pouco mais apressado hoje, porque ele já foi debatido, já discutimos, já está com as alterações que eu solicitei, eu acho que ela fez solicitação, Agora é só a fase de organização para E aí o cronograma, ele é totalmente maleável e assim for votado. tá? Então, assim, eu não posso induzir votos de ninguém, pelo amor de Deus, mas só pontuando isso. Bom, o item 2 da pauta, o item 3 da pauta,
que é o plano de ação aplicado pelo conselheiro Marcos, está em votação. Então, não está bom quem é favorável ao plano de ação do Marcos. O plano de ação está aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Bom, vamos para o próximo item da pauta, que é o nosso último item, inclusive, né? Nossa pauta, essa semana veio bem curta. Semana passada a gente trouxe coisa pra caramba. Hoje está bem. Quarta pauta, proposta de criação do Programa Municipal de Formação e Oportunidades para a Juventude Criativa. Esse é um projeto seu, né, Luiz? Pode repetir de novo, por favor? Quarta pauta, proposta de criação do Programa Municipal de Formação e Oportunidades para a Juventude Criativa. Por favor, pode expor sobre o seu projeto, por gentileza. Esse projeto ele conta com a criação de cursos profissionalizantes e oportunidades de estágios para jovens. Tem muito a ver com o que a Márcia falou no começo da reunião, aqui na mesa dos nós não temos muitas oportunidades nem para adultos e direto para os jovens aqui na cidade. Por mais que a gente tenha jovem aprendiz, universidades, a maioria das empresas contratam, mas a gente não tem oportunidades de estágios e cursos realmente profissionalizantes além da ETEC. Né? Então, esse projeto ele visa criar cursos profissionalizantes de uma certa forma, com um acesso mais econômico, ou de um acesso gratuito para jovens realmente interessados, que passem por esse curso profissionalizante e vão direto a uma ideia que eu construí, que seria o PAT, porém o PAT da juventude, onde eles, chegando nesse PAT da juventude, eles terão acesso a empresas parceiras, como por exemplo o Supermercado Fio, o Supermercado Timos, o Supermercado Mercadão, ou a Farmaconde, que são parceiros desse projeto. Então, eles disponibilizam a empresa deles para esses jovens poderem estagiar nessa empresa, com uma chance real de efetivação. Então, esses parceiros não são uma coisa que muitos jovens dizem por aí, vou entrar como jovem aprendiz e a empresa vai contratar quando o período de jovem aprendiz acabar. Muitas empresas, na verdade, dispensam esses jovens e eles têm que procurar outro emprego. E perder um tempo de experiência numa empresa que eles podiam ter sido muito mais. Então, é isso que esse projeto visa, criar cursos profissionalizantes e oportunidades de estágios que realmente empreguem os jovens da nossa cidade. Não que apenas finjam ser ali empresas que realmente têm um comprometimento com a juventude. Eu posso dar uma sugestão? Porque assim, essa demanda, ela é do governo. Já tem uma pessoa assim, que é coordenada pelo Fundo de Solidariedade, que mudou ali a nota do estudantil e tal. E nesse fundo tem a previsão para projetos de trabalho e tal. O que vocês, como vocês fazem de que pé está isso e quais são as vagas para a juventude. E aí, por isso na comissão de fiscalização, porque já tem esse projeto, é do governo do Estado, e vai ser colocado no Fundo de Solidariedade.
E aí a gente tem uma vantagem. Não, Fernando, assim, você pode diretamente no trabalho da coordenadora e perguntar para ela como começa, quais são as vagas do juventude, Sim. que você pode colaborar. Para concluir o meu raciocínio mais, a gente tem uma vantagem quanto a emprego. O nosso coordenador de juventude é o mesmo do gestor do PAT e agente de desenvolvimento econômico, que é o Abner. O Abner é o nosso agente de desenvolvimento econômico de Mongaguá. Né? Então, inclusive, é quem cuida do contrato dos estagiários, dos estágios. E eu estou falando enquanto indicação representante da coordenação da juventude como sou. É muito pertinente que você falou sobre não aprender e completar o estágio que você foi embora. O que acontece? A gente tem dois projetos, dois tipos de estagiários na prefeitura de Mongaguá. Certo? Tem os estagiários do programa BEM, que são os estagiários do ensino médio, e tem os estagiários do CIE. O do CIE está tudo bem resolvido, você contrata os estagiários, né, contrata através do CIE, a prefeitura faz o pagamento e tal, manda para as secretarias. O programa BEM, que é o governo do estado de São Paulo, né, e quem paga esses estagiários é o próprio governo do estado de São Paulo, ele tem um problema com a prefeitura de Mongaguá, que completa o estágio, acabou o contrato, tudo certo. A prefeitura de Mongaguá não tem condições de continuar com aquele estagiário contratado. Né? Claro, os estagiários se destacam, o Abner tenta migrar para o contrato de CE. Porém, o contrato de CE, quem paga é a prefeitura e não o Estado. Então, existe um teto. Né? Então, se tem vaga no contrato de CE, contrata os estagiários de destaque. Se não tem, infelizmente, dispensa. E aí, por exemplo, a Secretaria de Educação, com certeza a quantidade de estagiários do ano passado para esse ano reduziu drasticamente, porque o governo do estado de São Paulo não quer contratar estagiários no programa BEM para as prefeituras, porque a prefeitura não tem condições de dar continuidade. Então o estagiário aprende o ofício, termina o contrato e vai embora. Então a ideia do programa BEM é que o governo do estado de São Paulo quer que os estagiários sejam contratados por empresas privadas. E nós temos a barreira em Mongaguá de não termos muitas empresas privadas grandes com condições de ter estagiários. Embora, em parte, o governo do estado de São Paulo. Mas aí a gente tem algumas poucas empresas que são maiores, mas, o mercadinho do seu Zé não vai para um estagiário, não tem a menor condição. Então, a gente tem um problema. Então, o que a gente, só para contextualizar, qual é o problema dos estagiários hoje em Mongaguá? Tem esse problema. Então, muitos dos estagiários, a Júlia era estagiária do BEM, agora é estagiária do CIE. Perfeito. O Ricardo é do CIE. Tem alguns outros estagiários que eram do BEM, foram do CIE, está top. Mas os trabalho limitado, a prefeitura tem dinheiro limitado. Dinheiro tem fim. Então, a gente tem esse problema. Então, a gente pode negociar com o Abner para que ele desenvolva um projeto com o PAT, porque ele já gera o PAT, em parceria com a coordenação de juventude, que ele gere a juventude, para a gente juntos pensar no projeto para fazer a condução desses estagiários. Mas aí lembrando que é aquele negócio, nós não podemos impor, quem faz é o governo municipal e a gente pode buscar os programas, os projetos que já existem fora do município. Então, mas a gente pode trabalhar em duas frentes. A gente conversa para aprender essa possibilidade, para produzir um projeto, apresenta para o prefeito, a prefeita aprova tudo bem. E aí a gente vai atrás, inclusive qual é o nome da lei que você Isso. Então, existe esse critério de funcionalidade, que na verdade são projetos. Tem a lei nossa de Mongaguá, que é o auxílio desemprego, auxílio não sei o quê, que é do Fundo Social. Tem lá, tem o nome que é de Mongaguá, que são projetos de juventude.
estagiários do BEM, que o próprio aluno perdeu um mini curso de informática porque eles não sabiam ligar o computador, porque como pegou uma cidade pobre, e nem todos os estagiários, nem todos os jovens têm acesso. Por favor. Inclusive, não podemos tirar o mérito, né, lá, muitos estágios, inclusive muito ativo dentro das secretarias, até já socorros, escola. Nós também não podemos esquecer da igreja. Eles também precisam. Então, provavelmente tudo vai dar certo, ele conseguiu uma empresa, ofertar cursos. Porque precisa, gente, é necessário aprender. Então, além das vocês conseguem compreender que é tudo intersetorial mesmo? Uma coisa outra. Por isso que nós temos que estar alertas que é sobre isso. E esse alinhamento vai acontecer por esses pontos. E a como isso vai ser possível? Imagine mais 10 temas. Entendeu? Mas é sobre isso. Tudo está começando. No início é difícil. Não pode falar, mas está acontecendo. Vai acontecer coisas muito boas. Já concluí. Só isso. Querendo ou não, a gente tem um projeto social, que é o Qualifica Junior, e também disponibiliza cursos de informática, Tem a que também pode ser algo que também o governo consiga somar com tudo isso, né? A gente tem alguns projetos, né? Inclusive, eu participo de todos interessados nesse projeto. divulgar, né? Sim. Eu acho que se tudo tem dinheiro junto, só não participa, porque ele vai ganhar, Marcos? A minha parte, presidente, era só mesmo para complementar o que você falou. Na base estadual, lá nós não temos nenhuma qualificação de informática. Então, realmente, tem que ser alguns estudantes do bem, né? Que vem do bem, que a maioria do estado realmente não tem. Porém, o governo do estado de São Paulo oferece um curso chamado Qualifica SP. Ele qualifica jovens para o primeiro emprego de 16, se eu não me engano, até os 25, 29 anos, que é um curso que era ofertado aqui no PAT. Eu cheguei a cursar, eu não sei se ainda está tendo esse curso de informática que o estado oferece. Eu acho que deveria ser uma coisa que deveria ser, né, mais divulgada, e sobre as associações que tem no município, que é a do Agenor, o que a Márcia falou que eu ia falar também, que é a da Instituto Amor e Vida, que oferece, a Tia Ju, eu que dou aula de informática, mas ela é mais para crianças, esse é um projeto para crianças. Então, assim, era só para dizer que realmente muitos estudantes do ensino médio não sabem desenvolver o programa. tem. Muito interessante o projeto da Laís, ela falou também sobre o igreja, e nós falamos isso numa reunião, importante a gente usar também os jogos que saem da escola, que é aquela fase do 18 até os 28, que é até os 29 anos, que são pouco vistos, não só na cidade, mas em todo o Brasil em geral. Muitas vezes o programa BEM, o programa CIE, eles visam só as pessoas que estão no ensino médio. Então, acho muito importante, mais uma vez, estamos usando as pessoas, os jovens dos 18 para cima. Certo? Não sei se cabe provavelmente ao árbitro, talvez passar para o governo, se é possível, fazer esses projetos sociais em algum prédio público e abrir mais vagas, em mais bairros. Seria legal também. Fazer essa distribuição com esses projetos sociais, né? Escolas. Aí tem que ser O governo aí seria algo que deveria passar no ABRE, no ABRE. porque o estado ele oferta, mas aí é com o estado, né? O estado ele traz. Então, só para virar uma coisa ativa, vocês poderiam fazer isso, dá para fazer no conselho, um folderzinho, assim,
Então, aí a gente pode pensar, a Laís, quem não sabe, especialista em marketing, design, então a gente pode pensar com ela alguma arte para que a gente envie. Ou talvez podemos pensar num vídeo que fala sobre como se inscrever no CIE ou mesmo no programa bem. A gente pode pensar. Perfeito. Só que o ponto. Fala alto, Júlia. Queremos te ouvir. Isso, médio técnico. Tem. Muito importante o que o Ricardo me falou, porque a gente fala muito sobre juventude. Inclusive, no conceito a gente está falando de juventude, pensando em juventude adolescente. E o grande problema de Mongaguá, hoje, é o jovem adulto. Por quê? Porque quando eles eram jovens adolescentes, eles não tiveram oportunidades em Mongaguá. E aí, eu não tive oportunidade em Mongaguá. Eu busquei fora da cidade. Tenho informação que eu busquei fora, eu falei fora, senão não teria. Né? Então, é importante, só que o CIE contrata acima de 18. E como o CIE também a gente tem estagiário universitário, inclusive. Mas tudo bem, essa são verdade. Esse projeto ele visa fazer com que não aconteça, que você perca um tempo da sua vida investindo em uma empresa e você vai terminar o processo de jovem aprendiz hoje, terminando com 23, 22, 23 anos, 24, com 24 anos. Você vai terminar o contrato de jovem aprendiz e você vai ter que procurar um outro emprego. Mas é legal, porque o legal, eu com 40 anos, né, sou mais juventude, é você ficar nessa outra atividade, porque você vai criando ali aquilo que você vai ter. Mongaguá não proporciona outra atividade. Mas Tem que agora a gente não tem essa não tinha, gente. Isso aí, mas vocês estão fazendo uso. Eu tô na meu lado com os velhos lá. Tem 20 anos aqui, né? Por exemplo, Marcos. Não dá mais, tá no centro do Rio, próximo a Santos, próximo a São Paulo, Minas Uruguai, uma cidade bonita, uma cidade organizada, vai fazer muitos serviços, muitos recursos, muito dinheiro. Então a gente tem que pensar que a gente está no topo, isso é bom. A gente só paisagem, precisa de uma ajuda ali, uma internet e tal, mas a gente é muito bom. A gente tem que ser. Velho lá, tá. Já nos velhos já não sei nada. Então, ó, vou fazer uma reunião com você da Eu sou especialista em redes de telecomunicações. Eu tive que sair do Mongaguá para um emprego. Claro, naquela época você não estava inserido, que é esse Nem papel, Eu não consigo emprego, Marcelo, eu não consigo emprego de redes de telecomunicações em Mongaguá. Hoje eu não consigo. Porque você, esse é o papel de você. Exatamente, é isso que a gente está discutindo. Se a gente colocar, não Não vamos. tinha. Ainda não tem, a gente vai tentar. Vai tentar não, vai ter. Tem que ser isso. Vai ter. Alguém mais tem algo a complementar sobre esse assunto? Não? Bom, Desculpa. Eu estava comentando com a Laís, vou aproveitar para o esporte aqui. Uma coisa que quando eu era menor, não só você dá emprego, mas sim esporte. Porque na prefeitura você fez 18 anos, você não pode mais praticar, você se iniciou. Agora continua a mesma coisa, mas tem uma faixa de idade. O que acontece? Aqueles que se destacam continuam porque tem a equipe adulta também. Tem jogos funcionais, jogos abertos, jogos da juventude. Tanto que o nosso voleibol, o nosso toque é tudo adulto. As competições que tiver mais casos, tudo. Então aqueles jovens que se destacam, eles continuam o treinamento. Basquete também, né? Basquete também, basquete adulto também. Basquete não ganhou o sistema atrás, não foi regional? Foi da Liga Santista, foi em terceiro lugar. Então a gente tem os adultos também, entendeu? Vai ter os jovens, né, que tem que ingressar. Aí não. Olha só, para tirar o esporte. para não virar uma assunto de assuntos, isso não é um assunto da pauta, Só para complementar a parte da dúvida, a gente já está com um projeto esse ano, a gente está definindo com a educação às escolas que a gente vai estar utilizando, abrir esporte no bairro. Então a gente está vendo duas escolas funcionando em polos diferentes.
oficiar. Ou seja, tem maluquice. Né? Não é possível que os conselheiros não vejam problemas que têm que ser debatidos aqui. E é isso no Brasil. Bom, vamos então colocar em votação a proposta da conselheira Laís, que aí a gente vai, com base nisso, oficiar os órgãos competentes, a gente vai para as legislações específicas, a gente oficia o governo do Estado, se for o caso, oficia todo mundo, pega as respostas e nas próximas reuniões a gente vem trazer as respostas desses ofícios para que, com base nisso, a gente continue cobrando, fiscalizando e tomando as ações necessárias. Tá? Quem é favorável ao projeto da Laís, por gentileza? Sim, com os ajustes debatidos ajuste na próxima. Mas perfeito. Bom, ele retornará. Esse era o último item da pauta, né? Eu queria acrescentar outra reunião que está presente, eu assisti um vídeo, só para informar para vocês que assim, eu sou conselheira tutelar suplente. Então, todos os atos que envolver a questão que se enquadra no ECA, de violência, de proteção à criança ou adolescente, não está se separando mais como adolescente e adulto. Tem que passar primeiro no Conselho Tutelar. Então, há as discussões sobre quais as ações que a gente vai fazer, que a gente vai ajudar, e ajuda a cidade. Porque a gente vai ajudar a cidade, a gente tem primeiro conselho. Então, a minha proposta em relação ao conselho discutindo sobre gravidez e tal, que se encaminhasse um ofício primeiro para o Conselho Tutelar, para pedir na lei municipal, está lá, 2 reuniões de apresentação, para pedir exatamente essa reunião, porque é o primeiro passo que o Conselho Tutelar tem que fornecer para todos os conselhos que trabalham com criança e adolescente. No caso mulher, no caso juventude, no caso criança e adolescente também, para que vocês tenham um primeiro passo, que é feito por eles. Tá? Que é o Conselho Tutelar que passa pelos outros conselhos, e aí vocês vão ter o diagnóstico, e aí sim vocês vão falar, peraí, nós vamos ajudar na ação, por exemplo, na saúde, boa educação. Eu acho a primeira coisa, questão do suicídio, questão da gravidez, questão de drogas, questão da violência, assim, Perfeito. Bom, a gente não tem itens na pauta, mas como de costume, como também o regimento manda, a gente pode dar 5 minutos de fala ali, temas livres, para todos os conselheiros e, posteriormente, os cidadãos que não é conselheiro também fazer suas ponderações. Pode falar. Presidente, eu só gostaria de voltar, já que o plano de ação, ou projeto, ele foi aceito e isso está dentro da pauta. Então, voltando para a nossa terceira pauta, precisamos votar na comissão temática. Estou faltando a votação da comissão temática de planejamento. Somente isso. Isso, do plano de ação. da execução do plano de ação. Porque nós temos que ter a comissão temática. E isso está junto com. Quem vai ajudar? Me manda os arquivos depois, PDF do projeto, bonitinho, e aí Você está no grupo
projeto, todo mundo está ciente do que é o projeto, e a gente só debate de forma objetiva. A gente não fica tentando tirar dúvidas aleatórias porque eu não entendi uma palavra. A gente tem um grupo, e o grupo ele tem que ser utilizado para a gente discutir. É extraoficial, é extraoficial. A gente não toma decisão no grupo, a gente não toma decisão no grupo, a gente toma decisão na reunião. Mas se todo mundo utilizar aquele grupo para debater, discutir, não teria necessidade de na primeira reunião o Marcos fazer um projeto, a gente apontar problemas que entendemos no projeto e representar na sessão, porque se ele já tivesse mandado e todo mundo já tivesse lido, todo mundo prestado atenção, todo mundo já teria feito as suas sugestões, o Marcos já teria corrigido para fazer o projeto. Igual o regimento interno, somente eu fiz o regimento interno, eu mandei com um mês de antecedência, chega aqui e o pessoal fala, não li. É sacanagem. De verdade. Oi? Porque a gente tem que ter um senso de responsabilidade. Porque, Márcio, assim, os conselheiros que são do governo são conselheiros de postos. A secretária aqui que aproveitou. Você é o conselheiro. Legal. Os jovens se candidataram, fizeram você precisa incluir, porque às vezes nós somos muito escolinha, acho que todo mundo queria muito na cadeira. É justamente isso que eu estou tentando fazer. A gente precisa ter um senso de responsabilidade, porque quando a gente chega na reunião, a gente debate com responsabilidade. De verdade, Marcelo, eu fico orgulhoso de ver, eu acho que os conselheiros, não falo mais, os conselheiros eleitos são todos muito mais novos que eu, por exemplo. E eu fico muito orgulhoso de ver os conselheiros muito mais novos que eu debatendo de forma muito séria temas que são muito sérios. Só que você não pode levar como sério uma vez por mês, que você leva uma vez por mês. A gente tem que ter o conselheiro o tempo inteiro. Não, então, mas assim, não fique assim. Porque a gente tem um monte de deputados lá fora, todo mundo tem. Se a pessoa não se dedicar, você troca, faz nova eleição, é isso que tem a casa dos conselhos. Não, tudo bem, mas o que mas eu tenho o direito de cobrar os conselheiros do presidente. Não pedir. Não nada. Você não está participando, você não substitui logo. Você quer vir, você quer ajudar? Não, você não quer, tchau, não pagar os Não, mas tem que ser cobrado, tem que ser levado. Cobrado por quê? Tem mais voluntário. Se candidataram, Marcos. Mas é um problema voluntário. Se de repente o pai dele morreu, se de repente a mãe dele. Mas não foi isso. Aí você fala do espantalho, Marcos. Você está pegando argumentos e você está falando. Eu estou usando a vida real. Não é a vida real. Não é possível que os conselheiros não teve. Porque na sua reunião, Marcos, a última quarta-feira, todos os meses. Se essa pessoa não se comunica no grupo, porque vocês têm um grupo. Sim. Vocês estão aqui debatendo. Se a pessoa não se comunica lá, se a pessoa não aparece na reunião, o caso não é para aparecer na reunião. Eu estou tentando fazer um acordo com os conselheiros, que inclusive eu acho que eu, enquanto conselheiro, também tenho esse direito de fornecer um acordo informal com os conselheiros. Se a pessoa não deve vir, não participou, eu estou dando uma sugestão. Tudo bem. Para que você não fique, causando coisas que não precisa. Não, tudo bem, Marcos. Não, tudo bem. Eu vou continuar dizendo. Leiam os documentos. Porque fica mais fácil. É cansativo. Eu mandei. Marcos, eu escrevi um regimento completo, 15 páginas. Sim. Muito bonitinho e tal. Depois tem algumas coisas para serem mudadas, não sou do direito, então é natural. Envie com mês de antecedência. Chega aqui. Vocês leram o documento? Não. Bora votar na reunião. Ler na reunião. É cansativo, é maçante, Precisa ler? Então, mas aí você tem que saber como eu estou falando. Então, eu estou pedindo gentilmente que enviem com antecedência, isso é um acordo com nós, enviem com antecedência, tal qual eu faço, eu envio, eu escrevo, vai ser escrever a ata, eu assino a ata, envio a ata com antecedência, assim que está assinado.
Tem uma resolução, assinei a resolução para ser publicada no Diário Oficial. Eu envio para vocês também o arquivo original, autenticado, tudo bonitinho. Então, leiam os arquivos, porque o problema não é só, tipo, vamos lá e vamos votar. Vocês têm que saber o que vocês estão votando. Por isso que eu sempre trago impresso. Não tem como eu votar em um texto se eu não sei o que está escrito nele. Por isso, vocês têm que saber o que vocês estão votando, porque vocês estão. Fernando, só uma sugestão, já que há necessidade de compor esse problema, faz pequenas, se futuramente tiver questões pequenas de coisa, faz pequenos, no dia 1, compor até o 4, Clube do livro. vai fracionando. A sugestão da Márcia é quase que um clube do livro. Vamos lá. Só que aí, e aí eu tenho um receio de, se a gente já tem a dificuldade de o pessoal ler, imagina se semanalmente a gente tem que se reunir para conversar sobre temas. Vai fracionando para poder. Ó, mas, assim, Se há necessidade. Eu tinha outra coisa para falar, eu já vi tempo aqui. Mas continua, se eu lembrar não, Márcio, assim, eu entendo totalmente sua visão, é compreensível, mas eu entendo, Márcio, eu estou aqui, como você falou, é um trabalho voluntário, mas eu estou aqui e eu acredito que a obrigação minha a levar o serviço a sério, não levar como, tá tudo bem do jeito que está, como eu já ouvi isso aqui dentro desta casa. Eu acho que nós temos que ler, Márcio, nós temos que ler. Nós temos que ler, estamos aqui. Quer ver? Você sabe que você tem muito mais tempo de conselho do que eu. Você sabe que nós estamos voltando aqui coisas que podem pegar vai abranger a vida de mais de que 30% da população moravense. Então nós temos que ler. Então sim, eu acho válido, sim, tem que ser cobrado. E eu, enquanto presidente lá do Estado, né, da coordenação do Estado, eu cobrava os meus colegas. Sem problema. Quando é cobrança, então você tem que receber. Não existe cobrança no trabalho voluntário. Você sabe que. discordo diametralmente, mas tudo bem. Mas é um trabalho voluntário. A pessoa vem pra cá, se ela quiser ler, O objetivo é facilitar o nosso trabalho. Quanto mais fácil ficar, mais coisa vai acontecer. quem não teve a oportunidade de ler, se quiser ler o segundo Não é possível que jovens, muitos estudantes ainda, não tenham tempo de ler 2 páginas de um texto. Isso é inaceitável, mas tudo bem. Eu acho que tem que ler. Estamos acordados. eu vou sugerir que você vá para o conselho de vestibular, você vai pedir Não, eu não sou dos outros CNJ e eu estou cobrando porque todo mundo existe, Márcia, mas tudo bem. Cobrança, vou utilizar a palavra cobrança, mas tudo bem. Eu estou cobrando porque eu entendo que o trabalho é voluntário, mas se a pessoa não estiver disposta, não puder ajudar, ela abre. A gente tem 6 suplentes aguardando, inclusive. Eu acho o primeiro suplente está doidinho para entrar no Se a conselho. pessoa não participa e a pessoa não está afim, você simplesmente sugere e já tem. Não, sim, mas vamos fazer assim, Porque essa palavra, ela é muito assediadora. não é assim. Toda vez que você se compromete. Vocês estão se sentindo assediados? Se a pessoa Então, você eu não guardo, você Você convida para tomar um suco, certo? Você fala, Márcia, sexta-feira você vai lá tomar um suco
diálogo Sim, que a pessoa fale e tal, aí você coloca isso quando você for divulgar para a próxima reunião, você já coloca embaixo, de acordo com a resolução tal, caso você não venha, não compareça, não justifique. Mas a gente. Mas Quem como esse grupo? E esse estava nesse também. Mas não, gente, a gente está discutindo uma coisa. Desculpa. ele já está falando isso desde o começo. só colocar no texto, o convite para vocês Ele convidarem. só está relembrando para a gente Quando eu vou deixar precisar aqui a trabalho, quando eu vou precisar facilitar o nosso trabalho. Gente, vamos deixar a Júlia falar. Uma coisa da mão. Exatamente. A primeira coisa que for orar também foi acordar Se você quiser colocar, mandar um convite para as pessoas, Esse debate é um debate oficial. Porque não, é extraoficial. A ordem do dia foi encerrada. Eu peço, sim, que enviem os seus temas no grupo, porque para não acontecer igual, Márcio, ele falou, não vai colocar em votação a gravação da comissão especial? Ele me enviou os itens da pauta dele por e-mail. Perfeito, eu os itens da pauta dele, que é esse plano de ação. Dentro do plano de ação que ele não me enviou, o arquivo de ação, tem a criação da comissão. Aí ele me questiona, mas você não vai colocar em votação? Não, você não me enviou o arquivo, eu não sabia que tinha essa criação da comissão, eu não posso votar uma coisa que não tem pauta. Para a sugestão, você coloca lá outras, porque hoje, agora de manhã, por exemplo, tinha a pauta do dia e tinha o outro assunto. Sim. E aí esse outro assunto permitiu que a gente apresentasse. Mas facilita se todo mundo enviar seus projetos, facilita se todo mundo ler o que foi escrito nos projetos, facilita o trabalho de todo mundo, a gente não vai ficar precisando ler, todo mundo sabe o que está votando, fica bonito, rápido. A Laís deu 3 páginas de ata que são desnecessárias porque está complicado. Alguém precisa ler? Não. Entendeu? Mas por que ela não deu? Porque Porque não foi no grupo. não precisa Entendeu? ler. Alguém Só para mencionar, é sobre o projeto da secretária, sobre que foi apresentado no último, vai ter continuidade? Qual secretário? A nossa secretária. Sim. Porque não foi mencionado no grupo. Não foi mencionado porque isso foi votado na sessão anterior e hoje não está em pauta. Ele já foi aprovado. O Leandro foi aprovado, agora a Márcia deu a dica para a gente oficial
explorar a ideia e aí o governo tomar as ações necessárias, junto com os órgãos necessários, e como eu disse, a gente só pode sugerir e fiscalizar, esse é o nosso trabalho. Beleza, gente? Alguém mais tem alguma coisa para falar? Não? Então, Lembrando que vai ter a reunião dos conselhos, seria bom fazer. sim, tem a reunião, tem a capacitação, dia 6. dia 6, 4, Na CEDU 3. Na CEDU, isso. Então vai ter outros conselhos, seria legal a gente, como da juventude, a gente, como eu falei para a Laís, ela trouxe, na última reunião, ela trouxe a questão da prevenção, dos cuidados básicos. Eu falei para ela, em questão, porque eu conheço a SECRA, trabalho com a SECRA, eu poderia seria legal que a gente tivesse esse contato com os outros conselhos. Né? Tá certo, né? Assim, Se se a gente tiver, os conselheiros que tiverem a possibilidade de ir nos outros conselhos das reuniões, dos outros conselhos, por exemplo, você trabalha de noite, então no dia que você for muito, você descansar, vai ter reunião do, sei lá, do Conselho de Segurança, né? Vamos lá conversar, porque a segurança para a juventude é muito importante, então vamos participar da reunião deles. mas eu não consegui. É importante os conselheiros fazerem a ponte com outros conselhos, participar das reuniões dos outros conselhos. Assim como a Márcia está fazendo. Você fazendo a casa do conselho, naquele nosso grupo que a gente tem com as pessoas da casa do conselho, ela consegue passar para a gente as reuniões que vai ter? Isso está no grupo. O cronograma do conselho, Dos está conselhos. sempre na agenda da Casa dos Conselhos, lá, agenda da Casa dos Conselhos. No site da prefeitura. Isso, No da site, Casa Casa dos dos Conselhos, Conselhos. agenda dos Conselhos. Daquele lá, todas as reuniões vão Ah, e aí você pode se programar, por exemplo, sexta agora é do esporte, quem puder vir, porque esporte de juventude tem a ver, e aí vai ter esse. Inclusive a coordenação de juventude, que é uma coordenação da Secretaria de Esportes. Só para encerrar, presidente, eu vou trazer uma pauta para nós, para ser feita a correção dentro do site da Casa dos Conselhos do CMJ, tem muita informação que está faltante, e sobre a alteração lá, que está nas nossas reuniões, no documento ainda está lá. Ainda está lá, tem que jogar para cá, está faltante isso, eu vou trazer em pauta, eu esqueci. Obrigado. Tá? Traz os quadros de Mas para deixar já a gente claro. inicia a Casa dos Conselhos. Lembrando que na convocação que eu faço até 48 horas antes, eu coloco o endereço daqui. Tá? Lembrando que Eu preciso sair para fazer uma reunião. a gente vai encerrar agora, inclusive, ninguém tem mais nada a discutir, né? Então, não tem mais nada a tratar, levar encerrado a